Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Que bom estar mais uma vez na sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. Um estudo estima que Manaus pode ter alcançado a imunidade de rebanho contra a Covid-19, com até 66% da população tendo desenvolvido anticorpos para o vírus. Os cientistas brasileiros chegaram à conclusão depois de analisar amostras de um banco de doadores de sangue que não necessariamente representa toda a população da cidade. A pesquisa ainda precisa passar por revisão de outros cientistas. Segundo os estudiosos, a elevada taxa de mortalidade na região e a rápida queda no número de novos casos sugere que a população da capital do Amazonas pode ter alcançado a imunidade de rebanho. A Organização Mundial da Saúde informou, porém, que a taxa necessária de pessoas infectadas para atingir a imunidade de rebanho deve ser entre 65% e 70%. A entidade explicou ainda que esse processo pode levar muito tempo para ser alcançado. De acordo com dados da OMS, somente 5% a 10% em média da população mundial foi exposta ao novo coronavírus. A pandemia do novo coronavírus impactou nas doações de órgãos no país. Entre o primeiro e segundo trimestre de 2020, teve uma redução de 61% no número de procedimentos. E com isso, aumentou também a mortalidade na fila de espera. Por outro lado, o Paraná tem conseguido trazer um bom trabalho nessa área. Nos 3 primeiros meses de 2020, o Brasil fez 6.423 transplantes de órgãos. Mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o número caiu drasticamente. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, entre abril e junho foram feitos 2.474 procedimentos, uma redução de 61%. Entre os motivos que explicam este cenário estão a redução no número de acidentes por morte encefálica por trauma, dificuldade na abordagem das famílias para a autorização da doação, já que muitas não comparecem aos hospitais por medo de serem contaminadas, a ocupação dos leitos de UTI por pacientes em tratamento de Covid-19, que limita a realização de transplantes, e problemas de logística, como a diminuição no número de voos. A junção desses fatores fez com que as mortes na fila de espera aumentassem 44,5% em todo o país. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, uma boa notícia. No Paraná, não houve redução no número de transplantes. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mesmo com a pandemia, o Paraná se mantém na liderança nacional em doações. No primeiro semestre de 2020, o estado atingiu a marca de 44,1 por milhão de população. O número está acima da média nacional, que fechou em 15,8. Com a pandemia, nós tínhamos uma ideia não tínhamos a ideia de como seria a doação de órgãos nesse período, mas não houve queda, nós temos mantido os números desde março. Na região de Maringá, no noroeste do estado, de janeiro até o dia 9 de setembro, foram feitos 81 transplantes. Os resultados são reflexo de um trabalho incansável que precisou se adaptar rapidamente com a pandemia, inclusive para eliminar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Nós temos feito os testes sorológicos que já eram feitos anteriormente e testados pacientes para a Covid-19. Assim a gente descarta qualquer perigo para o receptor. E nós temos feito todo o esforço para manter os números também, Inclusive visitando as famílias para fazer entrevistas. Quando não é possível presencialmente, a gente faz as chamadas de vídeo, Outra estratégia que tem ajudado o estado a se manter na liderança em transplantes é a ação conjunta de diversas entidades e apoiadores da causa. Nós temos muitos parceiros, inclusive os aeroportos, as rodoviárias, o CEMOB, a Polícia Militar, que sempre nos apoiam, mandando os batedores para a gente poder vencer o tempo de isquemia dos órgãos, de lutar contra o tempo para poder entregar esse órgão viável para o receptor. Nós temos muitas pessoas da comunidade envolvidas na divulgação, E nós também temos que agradecer sempre ao familiar que no momento de extrema fragilidade é capaz de um ato de amor ao próximo, de generosidade extrema,
assunto agora é literatura. Um escritor indígena de Havaí, no interior de São Paulo, escreveu um livro infantil que retrata contos e aventuras de meninos da aldeia. Quebrar estereótipos e aproximar o leitor da cultura indígena através das aventuras de crianças e adolescentes de uma etnia guarani. O livro Quando Caçava Tatu e Outros Bichos foi lançado de forma independente pelo escritor Tiago Niandeva, que é professor e antropólogo. Esse livro ele traz um conteúdo bastante rico em detalhes da realidade atual, de uma comunidade indígena, saindo um pouquinho daquele estereótipo que foi criado, nos livros didáticos. Além de incentivar a leitura, o projeto também se tornou uma maneira de apoiar a saúde da comunidade. A venda dos exemplares é revertida para a compra de itens de higiene e máscaras. Com esse projeto, eu consegui já estender, aí por 2 meses, entregando kits. O livro de Tiago, que nasceu na terra indígena Araribá, localizada no município de Havaí, interior de São Paulo, vai agora para a 2ª edição. Pelas redes sociais do escritor, é possível fazer contato com ele para adquirir um exemplar e ajudá-lo a continuar nessa missão de proteger a vida e também o legado do seu povo. Nós já até passamos, por epidemias e também a pandemia que foi a da gripe espanhola, aí quase um século atrás, que dizimou muitos Guarani aqui também na época. Então, dessa vez, nós também estamos aí lutando, mais uma vez, contra uma nova pandemia. Mais de 1 milhão de brasileiros têm Alzheimer. A doença não tem cura, mas pesquisas recentes mostram que é possível retardar seus efeitos. Entenda na reportagem. Você sente falta daquela pessoa. E é muito doído, assim, porque você olha e parece aquela pessoa, mas é outra. A rotina do João mudou muito desde que o padrasto Ari foi diagnosticado com Alzheimer. A memória bem antiga está lá. Assim, de alguma forma ele consegue dar uma recuperada, embora você não pode forçar muito. A de curto prazo é quase inexistente. Inicialmente ele vai pegando a área da memória recente, que é a área do córtex, na amígdala e hipocampo, depois ela vai indo para outras áreas, e aí quando vai para as outras áreas frontais e parietais, aí você começa a ter sintomas comportamentais. O mal de Alzheimer não tem cura. Os tratamentos apenas retardam a evolução da doença. Mas o que a ciência já sabe é que alimentação saudável, atividade física e para o cérebro são a melhor forma de prevenir e de conviver com o problema. E é isso que esse pessoal está fazendo aqui. Ginástica para o cérebro. Uma série de estímulos com bons resultados, principalmente no início da doença. Nós temos alunos em nossas salas que estão com Alzheimer já há bastante tempo e a gente nota uma manutenção da memória quando chegou aqui. O Alzheimer hoje é considerado uma epidemia. A taxa de crescimento da doença já é superior a 180%. A esperança está em medicamentos em estudo para combater as proteínas que causam os danos ao cérebro. O futuro será detectar no sangue, com esse biomarcador, eles acreditam, os estudos, dentro de 5 anos, ele possa estar sendo comercializado. São medicações que são injetáveis, que vão combater essas proteínas. Então, esse será talvez o futuro do tratamento. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de um cachorrinho, Patrícia, lá do Rio de Janeiro, que ganhou uma prótese depois de ter perdido uma das patas. A gente já volta. Você vai conhecer agora a história de um cachorrinho lá do Rio de Janeiro que teve uma pata amputada. Depois de uma verdadeira mobilização pela internet, ele ganhou uma prótese e uma vida nova. Caio é um cão alegre que adora correr e brincar.
Quem o vê hoje não imagina o estado em que estava há poucos meses. Ele foi resgatado pela estudante de veterinária Carla, em Campos dos Goitacazes, na região norte fluminense. Caio estava com vários problemas de saúde e teve uma das patas dianteiras amputada por causa de um ferimento. O Caio, ele tinha um dono, né? Ele vivia na casa de uma pessoa, mas ele vivia em situação de total abandono domiciliar. Carla postou a história de Caio numa rede social que acabou viralizando. A ideia inicial era conscientizar as pessoas da adoção responsável, mas a mobilização foi além e surgiu a possibilidade de fazer uma prótese ortopédica para o cachorro. Tiago, dono de uma empresa especializada em produtos confeccionados com impressora 3D, ficou sabendo da situação do cachorro e se propôs a desenvolver a prótese para que Caio não perdesse os movimentos da pata. Fizemos um estudo para que a força, quando o Caio colocasse a patinha no chão dentro da prótese, não machucasse ele. Então ali dentro tem uma estrutura cônica, né, que vai distribuindo a carga do peso do Caio de forma a não incomodar ele. Caio foi operado e passou a usar a prótese. A adaptação do animal foi surpreendentemente rápida e Tiago passou a receber vários pedidos semelhantes. Hoje essa prótese animal é uma realidade aqui na nossa região e estamos tendo uma demanda muito grande, que eu não imaginava antes de ter feito o trabalho da prótese. Patrícia, a gente fica feliz, né? Nós que amamos os animais, Verdade. que a tecnologia também esteja sendo usada para a saúde deles, né? Com certeza, quanta fofura, né? Lindo. E bacana ver essas pessoas se mobilizando em ajudar também esses animais que precisam. Nesta semana foi realizado em Madrid, na Espanha, o Congresso de Oncologia Europeu. Médicos de todo o mundo divulgaram atualizações animadoras sobre 4 tipos de câncer. O doutor Elge Werneck explica melhor. Confira. E hoje eu vou falar literalmente da minha praia. Terminou ontem o Congresso Europeu de Oncologia, chamado de ESMO. Ele seria realizado em Madrid. Infelizmente, por razões óbvias, a gente não pôde se aglomerar lá na Espanha. Mas isso não impediu que várias informações e que vários estudos trouxessem ainda mais ânimo para o nosso mundo da oncologia. E é por isso que eu convido vocês para acompanharem comigo as atualizações de 4 grandes grupos de câncer, de patologias. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre algumas mudanças no câncer de mama, em especial sobre a neoadjuvância, a chegada da imunoterapia, um tratamento tão revolucionário, chegou agora em fases iniciais do câncer de mama. A associação da imunoterapia, no caso, o atezolizumab, com a quimioterapia, aumentou as taxas de resposta completa, isso é, aquela paciente que tinha um tumor de mama e que foi submetida antes da cirurgia a químio e imunoterapia, atingiu quase 70% de desaparecimento da doença. A isso damos o nome de resposta completa. Esse é um dos principais fatores prognósticos que aumentam a chance dessa paciente estar definitivamente curada da doença. Mas vale lembrar que o desaparecimento da doença com tratamento sistêmico não exclui a necessidade e a indicação de retirada daquele tecido doente. Portanto, temos uma ferramenta nova e muito promissora para as pacientes com câncer de mama. Segundo, câncer de ovário. O estudo Solo 1 teve a atualização dos seus dados com um segmento de 5 anos. E o que foi observado nesse estudo? Os pacientes com câncer de ovário avançadas, que tinham mutações específicas de determinado gene, BRCA1, BRCA2 em especial, e que foram expostas ao olaparib de manutenção, chegaram ao final do quinto ano com 48% dessas doentes não tendo mostrado progressão de doença. O que significa isso? Que aquelas pacientes após o tratamento inicial com quimioterapia, habitualmente, que receberam um simples comprimido, conseguiram ficar 5 anos sem nenhum sinal de progressão de doença.
Se elas chegarão ao 6º, 7º, 10º ano sem progressão, só o tempo nos dirá, mas é mais uma ferramenta muito consistente. Você imagina um simples comprimido podendo oferecer para essas pacientes um tanto de tempo sem progressão, consequentemente sem sintomas e sem necessidade de novos tratamentos mais agressivos, como novas cirurgias e, em especial, quimioterapia. Vamos falar sobre a terceira patologia. Eu gostaria de falar sobre câncer de próstata. E vou aproveitar a mesma droga que nós usamos no solo 1, o olaparib. O estudo Profound estudou pacientes com câncer de próstata com as mesmas mutações genéticas num cenário pós-falha ao tratamento hormonal. E o que foi observado? Que houve uma redução significativa de progressão naqueles pacientes expostos ao olaparib. É mais um mecanismo de tratamento para o paciente com câncer de próstata avançado, resistente à castração. Num cenário em que a gente não tinha muita coisa até 10 anos atrás, hoje a gente tem um caminhão de drogas, um caminhão de medicamentos. E o olaparib, para essa população específica com mutação de genes BRCA1 e BRCA2, vem se mostrar um auxílio muito significativo. E para finalizar, para não ser muito redundante, gostaria de falar sobre uma extrema e fundamental novidade para o câncer de pulmão. Uma nova droga chamada lorlatinib, ela é inibidora de um gene específico, um gene chamado ALK. Infelizmente, esse gene ele só está presente em aproximadamente 5% dos pacientes com câncer de pulmão. Entretanto, quando presente, o lorlatinib é um remédio sensacional. Ele conseguiu fazer que ao final do primeiro ano, quase 80% dos pacientes não tivessem nenhum sinal de progressão, comparado com menos de 40% daqueles pacientes que receberam o tratamento convencional até os dias de hoje, no caso, crizotinib. Além disso, ele protege o sistema nervoso central, um local comum de metástase dos cânceres de pulmão. Eu finalizo aqui, depois de citar esses 4 grandes tumores extremamente comuns e que tanto nos assustam, reforçando o incentivo que a ciência tem nos dado como indivíduos. E cada vez mais otimista, não só porque sou um otimista por natureza, mas porque vejo sim, na minha prática clínica, que aquele contexto de que o diagnóstico de câncer era sinal de morte, nada mais é do que uma simples memória perdida no tempo. Entre tantos efeitos contrários, o que tem acontecido de bom na pandemia é o resgate da solidariedade. O que não falta são exemplos de gestos de amor ao próximo, gestos que marcaram a live solidária do Dia dos Pais, realizada em agosto pelo padre Reginaldo Manzotti. Foram arrecadadas toneladas de alimentos e máscaras de proteção individual. Diversas cidades do país receberam essas doações. E agora foi a vez da paróquia São João Batista em Acarapé, no Ceará. Nossa equipe da região cearense te traz mais detalhes. Confira. Me ajuda, Pai, quero criar meus filhos do jeito que meu Pai criou a mim. O Dia dos Pais deste ano foi marcado por mais uma live solidária do padre Reginaldo Manzotti. Em quase 5 horas de show virtual, foram arrecadadas 10 mil máscaras de proteção e ainda 130 toneladas de alimentos. Destas milhares de doações feitas pelo Brasil inteiro, 13 toneladas desses alimentos serão destinadas a cerca de 700 famílias carentes, atendidas pelas ações sociais da paróquia São João Batista, Igreja Matriz de Acarape, município do Ceará. Os alimentos foram entregues em Acarape, que fica a 70 quilômetros da capital Fortaleza, pela rede de supermercados Super do Povo, que também fez a sua contribuição com o frete. E a gente está muito feliz de poder contribuir com uma ação tão grandiosa assim. As doações vindas através da obra Evangelizar é Preciso foram recebidas pelo pároco da cidade. Nós, enquanto igreja, temos a necessidade de ir àqueles que mais precisam, afinal são os prediletos do Senhor. Então o padre Manzotti, quando teve essa iniciativa de fazer essa live e conseguir esse alimento, ele tinha com certeza no seu coração um destino certo.
e sabia para quem ele ia mandar esses alimentos, e principalmente para aqueles que estão em situação mais complicada. Então é uma ação maravilhosa, abençoada por Deus. Ao todo, serão 1.400 cestas básicas, que farão a diferença na vida de centenas de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade. Com essa cesta básica dá um pouco mais de tranquilidade nas refeições dessas pessoas. Pessoas como o seu Antônio, catador de material reciclável, que demonstra toda a sua gratidão diante dessa ajuda sempre muito bem-vinda. Porque o que a gente estava precisando muito aqui, muito necessitado aqui, a gente agradece o padre hoje em dia. Agradece mesmo a ele, né? A ele e a Deus, né? E é com esse mais belo exemplo de solidariedade que encerramos o Pauta Aberta de hoje. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, até a próxima.